A vida não se encerra com a morte, não para a cultura iorubá. O ciclo ele continua com a descendência da família. Todo espírito que retorna ao Orum se alimenta da fonte da ancestralidade para auxiliar na continuidade do progresso da família no Aie, para que se cumpra o destino escolhido perante ao Lodumare e que se tenha vida longa a todos os seus descendentes. E quando o ancestral retorna, é a coroa da família que retorna e traz bênçãos do Orum para a sua comunidade. Na minha vida, descobrir minha origem Nagô, no mesmo momento que o ancestral retornou. E foi meu amor e eu quem gerou a Detunde, que a prosperidade do mamístico imaculado esteja com você, e toda a sua família se alegra em te receber. Ancestralidade é continuidade dando sequência a tudo que foi deixado quando parte para o Orum e se torna antepassado. Eu sou um verso de agora, alimentado pelo ontem em função de gerar um amanhã. A história continua, agora a ser contada por outra. Minha filha que chegou tão bela quanto a mãe e tão potente quanto o ancestral que te enviou. Veio ao mundo cheia de poder e cheia de luz já desde a hora de nascer. Obaluayê e Xangô gerou a Omobirim, que Obatalá irá cuidar. Que todos os seus passos sejam semeados em terras férteis, para que cresça uma grande mulher que antes de tudo é um ancestral, que retornou para ser coroada, ó Oni do meu Egbé. Axé. Ipa. Enquanto a palavra flutua, a nossa história ganha profundidade e assume novos ritmos, ritos, destinos e formas. Entre becos, escadas, rebocos e blocos, vozes e rezas de uma sobrevivência milenar são ancestralmente entoadas e comungadas em diáspora, pelo desejo de ser além do que se espera. Tudo acontece no tempo de tempo, não há como negar isso. Nossos frutos, os temperos, os nossos sonhos, todos misturados numa mesma verdade. É sagrado, apesar de ter sangrado, mas é desse chão nosso de cada dia que o pão nosso orixá nos dá sempre, nos dá vida e força para seguir de pé. Nesse universo do verbo existe um oceano de desejos e a gente segue fazendo e refazendo as travessias da palavra preta aqui na Bahia e no Brasil, ampliando a perspectiva de compreensão dos mundos. Versos de agora é a celebração do inimaginável, é a concretização do sonho de eternizar histórias que inspiram e vivem por aí, ao nosso lado e na mesma época que eu. Para o quarto episódio do nosso podcast visual Versos de Agora, nós teremos a presença de Samuel Lima, mais conhecido como Xizulu Mali. Samuel tem 23 anos, é homem preto em diáspora, pai de Ayana, poeta, candomblessista, articulador comunitário, cofundador e integrante do coletivo Pé Descalço. Estejamos de braços abertos, ouvidos atentos e visão calibrada para os próximos instantes. Acomode-se, ouvinte. Seja bem-vindo, Samuel. A casa é sua. Um salve a todos, Agonilê. Eu sou Samuel Lima da Silva, conhecido como Xizulu Mali. Sou filho de Dona Domingas Ribeiro Lima e Antônio Carlos Santos da Silva, neto de Maria Augusta Félix, Anísio Ribeiro Lima, de Nalva Brasília Santos, e Oscar Pereira Barreto. Tenho 23 anos, sou nascido no bairro da Mata Escura e criado no bairro da Sussuarana. E foi no bairro da Sussuarana que eu me encontrei como artista. Eu sou poeta, escritor, sou capoeirista, tenho como a espiritualidade o culto aos orixás, o culto ao candomblé, em especial da nação Nagô, a nação qual eu faço parte, a origem da minha família é Nagô. Sou iniciado para o orixá Obaluayê, o qual é o rei do meu ori, a Totô Ajuberô. Enquanto poeta, eu tenho poesias publicadas em livros lançados na capital, como Poéticas Periféricas e o Diferencial da Favela. Em produção com o coletivo Pé Descalço, eu tenho um audiovisual cujo eu dediquei à minha filha Ayana Shakir, cujo nome é Shakir, nascida nas graças de Omolu. Integro o coletivo Pé Descalço desde o ano de 2017 e foi onde eu consolidei minha caminhada no meio artístico, no meio da poesia, e foi onde eu me iniciei, na verdade, como artista, como
percursor da arte, sou mobilizador comunitário, viso o movimento comunitário, o movimento de união dos povos afrodescendentes como meio de resgate da nossa cultura, meio de resgate da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade e do nosso poder enquanto povo preto em diáspora. A arte sempre existiu em mim, até mesmo quando eu ainda não a conhecia. Ela sempre fez presente no meu cotidiano. Eu me iniciei na arte aos 12 anos por influência de artistas da comunidade que me apresentaram o grafite e o teatro como forma de luta e ressignificação. A partir daí eu não consegui mais largar por me ver na mesma realidade. Por me ver na mesma realidade cantada pelas músicas de rap e reggae da minha adolescência, eu enxerguei que a voz também é uma forma de protesto e comecei a escrever poesias marginais. E através do Sarau da Onça eu comecei a disseminar a minha ideia à margem da sociedade. Em 2017 eu conheci você, irmão, pra quem não tá ligado, Breno Silva, que me apresentou a sua ideia, um coletivo de poesia que sairia levando a nossa mensagem, né? Das favelas pra toda a cidade, que é o coletivo que eu integro hoje, o coletivo Pé Descalço, e a gente conseguiu se manter durante todo esse tempo, né, levando a arte, levando a nossa palavra dentro das comunidades, quanto dentro dos ônibus de Salvador, e a gente só teve a expandir. E junto com a espiritualidade e ancestralidade, quando a gente conseguiu atingir esse potencial como coletivo, eu tive a sorte de ser contemplado, né, através do coletivo Pé Descalço, pela influência de estar publicando poesias minhas em livros lançados na Bahia, que foi o Poética Periféricas e o Diferencial da Favela, que foram livros que foram muito importantes para a minha caminhada. E hoje estamos passando por uma produção de investir em audiovisuais, e foi o fato da influência do candomblé em minha vida, né? Eu poder, para além de falar das dores, para além de falar das mazelas que nos atingem, falar da ancestralidade, falar de poder, falar de levante através da espiritualidade. Por eu ser de orixá, ser iniciado para orixá Obaluayê, eu busquei através desse poder que foi, esse poder ancestral que foi repassado, de alguma forma poder mostrar para todos o que é o candomblé, o que é a espiritualidade, a partir da forma que eu enxergo, a partir da forma da minha vivência. E esse foi o meu trajeto na arte. A arte é o que eu sou, e tudo em mim transborda a arte, desde as falas, a escrita, a todos os projetos envolvidos, comunitários, tem tudo a arte no meio. E eu creio que a espiritualidade, ela é uma arte, é a arte que se faz presente na nossa vida. A arte em comunidade foi a forma que me atraiu para esse universo, né? Foi a forma que eu comecei, foi vendo os mais velhos se juntando e organizando mutirão de grafites, organizando rodas de rap, incentivando os mais novos a rimarem, tanto explicando a eles o porquê daquela movimentação e em prol de quê. Eu penso que através dela que podemos salvar e alertar todos sobre os momentos que estamos passando, sobre tudo que vivemos desde o passado até o que estamos vivendo agora. E o trabalho comunitário, ele é a única forma que eu penso que pode nos erguer, que pode nos devolver um orgulho de pertencer a uma etnia, de pertencer a uma raça. E o trabalho comunitário, ele ressignifica, né, através da arte, através da poesia, da escrita, que é o meu foco. Ele ressignifica, ele traz um brilho quando a gente vê as crianças da comunidade, as tias, as senhoras, todo mundo se junta para organizar algo em prol de todos aqueles que vivem ali. A gente entende o sentido de ser Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Nós entendemos, eu entendo e penso que a única forma de ir para frente é
O trabalho comunitário é nós fazermos por nós mesmos, porque nós não podemos esperar por que nenhum sistema que não seja criado por nós, pessoas pretas afrodescendentes, vá funcionar com o nosso povo. Só algo criado por nós. E a comunidade, ela é o meio, ela é o foco, porque eu nasci em comunidade, e assim como você, irmão, a gente trilhou junto em um certo momento da vida, entende o que foi passado, entende o que aconteceu e o que precisamos fazer para remoldar esse futuro, para remoldar toda uma estrutura que foi abalada. Nesse processo criativo, no meu processo criativo, eu tenho mais como um processo interno. Eu busco sempre me apegar aos meus sentimentos e situações do cotidiano, situações que vêm acontecendo ao decorrer, sejam elas tristes, felizes, de angústia. Eu busco sempre, digamos que, fazer um contraponto com a escrita. Eu vou escrever ali o que eu queria mudar ou o que eu poderia tornar diferente naquele acontecimento. E eu também me apego às emoções, né? As emoções do momento do que eu estou sentindo. Eu busco muito apertar o sentimento para que eu possa escrever o máximo possível. E eu uso sempre isso de que busco que não sou eu que estou escrevendo. Essas escritas, elas são ancestrais, elas são os meus ancestrais que estão ali me guiando naquele momento com a minha mão para que eu escreva novas direções, novos caminhos e que eu escreva conselhos até para mim mesmo. Eu sempre procuro de alguma forma homenagear a minha espiritualidade. A minha espiritualidade, ela se faz muito presente em meus versos. A minha inspiração maior é eu poder entender que eu tenho uma espiritualidade poderosa e ancestral e imprimir isso na escrita, imprimir isso na minha oralidade. E eu busco sempre me espelhar nos que estão próximos, me espelhar em amigos, em conhecidos, em pessoas, poetas que escrevem como eu, em pessoas que têm vivência assim que se assemelham à minha. Tenho você, irmão, como uma referência que me influencia na escrita, todos que passaram pelo coletivo Pé Descalço, e poetas da cidade como a França, Arol Cerqueira, Bruna Silva, Maiara, são pessoas assim que eu vejo na escrita um poder semelhante ao que eu almejo escrever, ao que eu almejo alcançar. E eu busco também nessa de realidades, de vivências. Eu tenho inspiração dentro de casa, né? Como minha mãe, como a minha esposa Michele, minha mãe Domingas, que são pessoas que eu tenho como uma representatividade foda. E a minha filha hoje, a Yana Shakir, que está presente no AE, procuro fazer escrita com base familiar, com base em trazer tradição da minha família, de falar da minha família, para que ela possa futuramente ver esses escritos e se entender como potência, se entender como uma mulher forte e que é uma mulher de prestígio. E isso é o que mais me motiva, isso é o que mais me incentiva, para além de outros cantores como Gog, MV Bill, Racionais, Bob Marley, que sempre estiveram presentes na minha infância, nos rádios, nos tocadiscos, e isso foi surreal para a contribuição do meu processo criativo hoje. Falar da minha fé é falar sobre mim, é falar sobre quem eu sou, é falar sobre o que movimenta, sobre o que me movimenta. Eu sou candomblecista, fui iniciado no candomblé há 2 anos e meio, sou cultuador de orixá, cultuo orixá, sou nagô, assim como minha família toda, por parte de pai, tanto como parte de mãe, descende de povos da etnia nagô, e é o que me mantém firme aqui, essa espiritualidade nagô, é a espiritualidade iorubá, a espiritualidade que cultua orixá, é o que me mantém de pé, é a minha força vital, é a minha força ancestral, é a minha força espiritual.
é orixá. São os meus antepassados, são os meus ancestrais. Logo como no início eu cito meus avós, minha mãe, meu pai, meus avós, porque são os meus ancestrais próximos, são os meus orixás que guiam a minha cabeça, que guiam o meu caminhar, que guiam o meu agir, que guiam o meu pensar. Essa é minha espiritualidade. Minha espiritualidade é o meu dia a dia, é o que faz parte de mim, é o ser ancestral que me rege. Eu cultuo orixá, eu cultuo Egungun, eu cultuo Geledé, eu cultuo as minhas mães, eu cultuo os meus pais, eu cultuo meus avós, cultuo meus avós. Essa é minha espiritualidade, essa é minha fé. A minha fé é no ancestral, a minha fé é nos que se foram e ainda estão presentes na minha vida. E a partir disso que a minha escrita se baseia atualmente na minha ancestralidade. Eu escrevo sobre os meus ancestrais, escrevo sobre as forças que me guiam, porque assim como eu faço parte de uma cultura na qual a oralidade é o bem maior, é a ferramenta de transição, né? A ferramenta que mantém a nossa linhagem viva, eu busco através da escrita falar dos meus ancestrais, falar de quem foram, de onde vieram e quem são, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas não se esqueçam dos nossos ancestrais, dos meus ancestrais, e que as pessoas entendam quem são eles. E essa é a minha base de escrita, é a base ancestral, é a base africana, é a base iorubana, é o que hoje eu me foco, é no que eu acredito, é o que eu sinto. E essa oralidade, eu tanto declamo poesia como eu escrevo as poesias. E as que foram publicadas em livros e as que ainda serão publicadas em livros, eu quero que elas permaneçam e passem por gerações, para que minha filha leia, para que meus netos leiam e eles entendam quem foram os avós, quem foram os pais, quem foram os bisavós deles e qual a importância dessa ancestralidade, dessa espiritualidade e por que ela ainda se mantém viva nos dias de hoje, e a importância deles, a importância dela, em especial a minha filha, levar essa ancestralidade adiante, levar essa oralidade adiante, levar essas escritas adiante, para que nossa história não seja apagada, para que nossa história não seja extinta da terra. Escrever é sagrado, e é através dessa escrita sagrada que eu me conecto com os meus ancestrais, que eu sinto a força deles próximas a mim, que eu sinto a segurança, a proteção, seja em um dia ruim, em um dia bom, que eu faço uma escrita, seja em forma de louvação, em forma de adoração, eu sinto meus ancestrais. A minha escrita, para mim, eu tenho ela como um oriki, tenho ela como um adorá, tenho ela como uma louvação, tenho elas como uma reza, porque ali eu estou invocando forças para me ajudar, estou invocando os meus ancestrais. E eu, até numa conversa que eu tive com um irmão, o Abiolá, sobre essa questão da escrita sagrada. Existem momentos que eu escrevo e depois eu não me lembro o que eu escrevi, ou eu vou ver e encontro textos que eu não sabia que eu tinha escritos. E às vezes eu leio esses textos em momentos que eu realmente estou precisando daquela palavra. Aí eu fico me perguntando, nossa, quem escreveu isso aqui? Eu sei que é minha letra, eu sei que é minha forma de pensar, mas em momento nenhum eu me lembro de eu ter escrito esse texto, aquele texto, porque aí eu penso, foram os meus ancestrais, foram os meus espíritos, as minhas divindades, a qual me protegem, que naquele momento, como forma de possessão, se fez presente e me auxiliou a minha mente a escrever aquele texto, para em uma outra ocasião eu poder ler e poder me fortalecer desta energia. Por isso que a escrita para mim ela é importante, ela é sagrada, ela é ancestral, ela é espiritual. Pronto, esta é a frase. A minha escrita ela é espiritual, ela é uma escrita carregada de espiritualidade, carregada de informações que são passadas dos ancestrais, dos antepassados da minha família para mim, para que eu possa me atentar ao meu caminho, me atentar à minha direção. A paternidade em minha vida veio assim de uma forma, digamos que inesperada mesmo, né? Eu não tinha a pretensão de ser pai, tinha todo um planejamento mental de não ser pai jovem, não achava que isso fosse positivo. E de início para mim foi bem turbulento entender e aceitar,
me neguei logo de início, que poderia ser positivo eu me tornar pai, o que eu teria o dom da paternidade, teria essa malícia, essa malemolência de educar uma criança, de criar uma criança, porque quando você gera uma criança, você tem que ser um espelho para ela, você tem que ser um exemplo, né, a ser seguido. E eu me vi ainda uma fase conturbada e foi bem complicado para mim entender isso, para mim aceitar, e até esse processo passar gerou muita confusão, né, dentro do âmbito familiar, de entendimento de que tá gerando uma criança e que precisa de cuidados e que eu precisava me internalizar que eu seria pai, e a busca de aceitar, entender em meio à pandemia, em meio a diversos acontecimentos de que chegaria uma criança, né, nesse mundo. E aí foi onde surgiu um verso de Assata Shakur, onde ela diz que ela aceitou ter filho em meio a... ela estava presa, né, exilada, ela quis gerar uma criança, e para isso ela se perguntou que se ela não gerasse neste mundo, qual mundo seria ideal para ela gerar a filha dela? Não tem outro, é esse mesmo. E foi o que me levou a entender. E a espiritualidade Yorubá, ela trata filho como bênção, como prosperidade, e isso é algo muito importante, né? Nossos descendentes ter o que deixar nosso sangue para dar continuidade ao legado na terra, para que se cumpra nosso destino perante as nossas escolhas, perante ao Olodumare. Como eu havia dito, na cultura Yorubá, filho é sinônimo de continuidade da linhagem familiar. Filho é sinônimo de ancestralidade, porque você tendo um descendente, você não será esquecido. O seu sangue permanecerá na terra, seus descendentes, sua linhagem, sua forma de pensar, sua forma de educar se permanecerá viva naquela criança que se tornará um adulto, e você se permanecerá vivo mesmo que morra através daquele seu descendente. Por essa o filho ele acaba se tornando uma dádiva, acaba se tornando uma bênção, porque querendo ou não, dentro da nossa cultura, o filho ele é visto como um ancestral, um espírito da família. Jamais você terá um filho, um espírito desconhecido. Sempre será um espírito da família que retornará de alguma forma para auxiliar nos processos de continuidade da família. E minha filha, ela é um espírito ancestral que retornou. E desse momento eu entendi a dádiva de criar, de se educar um espírito velho. Isso aqui a gente está falando para além da matéria, para além da criança, é um espírito que já existiu, que já viveu na terra, né, mas que deixou a vida e agora retorna para dar continuidade à missão, agora retorna com um poder ancestral maior para auxiliar a família na continuidade da linhagem. E para mim tem sido um momento incrível, tem sido um momento que eu vivencio cada dia com minha filha de uma forma única, e analiso os traços, analiso o jeito, analiso o que parece, o que não se parece comigo, o que parece, o que não se parece com a mãe. E isso pra mim tem sido surreal, é algo que eu nunca vivi antes, é algo que eu não... pelo fato de minha família ter três... eu, minha mãe, meus 3 irmãos convivendo, só nós ali, a gente nunca teve contato assim com um recém-nascido. O primeiro contato que eu tenho com recém-nascido, por esse todo esse processo desde o início, é a minha filha. Acho que é o nosso primeiro contato assim, minha filha. E tem sido enriquecedor para mim, tem sido... Todo dia é um exercício, né? Um aprendizado novo, é um exercício de paciência, é um exercício de tranquilidade, é um exercício de aprendizado, é um exercício de se tornar criança também, né? De se entender enquanto um espírito infantil para que atenda às necessidades daquele ser que precisa de atenção o tempo todo, precisa de cuidados o tempo todo. É um exercício completo. Tem sido uma forma assim que eu nunca tinha vivenciado antes, então ainda não tenho como dizer que o que está acontecendo, porque é algo único. Cuidar de minha filha, gerar minha filha, estar acompanhando o crescimento dela tem sido algo único para
para mim. O nome de minha filha é Ayana Shakir. Foi o nome cujo a mãe e eu escolhemos, a mãe Michele Carvalho, eu, pai Zulumale, escolhemos, e juntamente com a presença de você, Breno Silva, padrinho, para que viesse dar vida a esta criança. É um nome de origem africana. Ayana significa flor bonita, uma bela flor, que é de origem etíope, da Etiópia, e Shakir vem de origem Igbo, da Nigéria. Shakir significa nascida nas graças de Deus. Ayana é flor bonita. E dentro da nossa cultura, nós entendemos como o nome, ele dá a vida à criança. O nome, ele vai dizer quem é aquela criança, quem é aquele espírito, o que guarda ele na terra, quais serão os caminhos que ele terá na terra. E o nome, ele é de extrema importância, você saber o significado, saber a origem e saber o que aquele nome irá trazer para a vida da criança. Então, quando escolhemos que ela seria uma flor bonita, a intenção era que ela fosse uma criança bela, que ela fosse uma criança formosa, uma criança que seja vista, que seja agraciada por todos, que seja apreciada por todos, assim como uma bela flor, e que ela seja realmente protegida por Deus, que ela seja protegida por Olodumare, que é o ser celestial que eu sigo e que eu acredito, porque no mundo em que vivemos, um mundo que vivemos dominado por pensamentos eurocêntricos, pensamentos que distorcem nossa cultura, ela precisa muito ser protegida, ela precisa muito ter a proteção de Deus, ter a proteção divina, para que seu destino se cumpra, para que ela traga alegria, para que ela traga felicidade, para que ela traga todos os seus caminhos positivos e seja a flor bonita que a família dela cultivou, que seja essa flor bonita que traz alegria para o jardim, que traz vida para o jardim, que traz prosperidade e sorte para o jardim, e que assim Deus proteja ela, que assim Olodumare proteja ela, para que todo o seu destino se cumpra e ela seja uma criança alegre, feliz e próspera. Ayana Shakir Carvalho Lima, a flor bonita nascida nas graças de Deus. Adetunde, a coroa ancestral retornou à terra. Eu só tenho a agradecer a esse espaço, agradecer ao tempo, agradecer às forças que fizeram que isso acontecesse, fizessem com que esse projeto desse certo. E vida longa a todos nós, vida longa a todos vocês, que mais e mais disso aconteça, que o Orixá esteja sempre na frente, nos guiando, nos protegendo, que o Olodumare se faça cumprir o nosso destino aqui na terra, se faça cumprir a verdade dele, a nossa verdade, e que sejamos coerentes com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos e com aquilo que agimos. Só agradeço a todos vocês, agradeço a Breno por ter concedido, por ter feito parte disto, por ter possibilitado este acontecimento. Só agradecer mesmo, modo pé a todos que acompanharam, a todos que estão acompanhando e que irão compartilhar por inúmeras e inúmeras vezes, irão se agraciar com as minhas palavras, que o Orixá adoce o ouvido de vocês para que isso aconteça. E aqui eu saldo meu pai Ogum, Senhor dos caminhos, Senhor das estradas, Orixá pacificador do universo, Ogum Alacaê, Orixá Usimole, Ogum aquele que se faz presente em todo mundo, o líder dos orixás, se faça presente em nossa vida. Ogum Iemoye, Ogum é vida, Ogum é minha vida. Axé Orixá, Axé. Ibaxé a todos.